Boa noite, povo santo de Deus. E aí, deu pra ficar com um pouquinho de saudade de mim? Ah, e eu fiquei com saudade de vocês, né? Ontem tínhamos um encontro marcado, mas não foi possível fazer a live e nem avisá-los. Me perdoem, mas hoje estamos aqui para falarmos de mais um assunto, darmos continuidade à nossa formação com a graça de Deus. Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro, né, depois de alguns dias, sem termos nos encontrado, com a bênção de Deus. Deixa eu ver aqui quem está entrando. Oi, Dona Fátima, minha grande amiga lá de Lorena. Um forte abraço para você e para sua família, viu? Saudade, um abraço para seus filhos também. Faz muito tempo que nós não nos vemos. Oi, Tereza, boa noite. Francisca, oi Francisca, olha só, já temos 7 pessoas aí, vocês estão rápidos, hein? Pelo visto estavam esperando, fico muito feliz em saber. Boa noite, Claudinha, Marcelena também, seja bem-vinda aí ao nosso encontro. Olha só, povo fiel, povo santo de Deus. Gente, eu não vejo a hora de um dia nós podermos nos reunir juntos, já, né, com essas reflexões feitas, para partilharmos um pouquinho de como está sendo pessoalmente, né? Ou fazermos aí uma conferência por meio do Skype, do Zoom, não sei. Nós podemos pensar em alguma maneira para conversarmos, né? Para não ficar somente eu falando aqui e vocês só digitando. Vamos lá um dia nos encontrar, ou pelo menos telefonar. Boa noite, Maria Cristina. Seja bem-vinda. Quero agradecer cada um de vocês que me mandaram mensagens esta semana falando das lives, agradecendo, né? Falando o que estavam achando. Foi iniciativa de vocês, agradeço de coração, saiba que eu fiquei muito feliz. Essas lives aqui estão sendo um desafio para mim, porque eu nunca fiz isso, nunca pensei em fazê-las, né? Lá um amigo que deu uma ideia, sugeriu, porque estava querendo ver umas formações e não podia entrar em outros grupos, e pediu para eu criar, criei e estamos aí. Pelo visto está dando certo, espero poder estar colaborando com a formação de vocês. Qualquer coisa, se eu falhar, me perdoem e me avisem para que nós possamos melhorar cada dia, né? Maria Santos, oi Maria, seja bem-vinda. Já vi que você entrou aí, grande alegria. O Wagner, meu amigo, também está aí. Terezinha, seja bem-vinda. Uma grande alegria ver vocês aí. Vamos dar início então ao nosso encontro de hoje. Digo encontro porque não estamos presencialmente juntos, mas estamos com o coração unidos em Deus, não é verdade? Então, iniciemos. Mas, antes de iniciarmos com o sinal da cruz, a gente tem que entender que a nossa igreja é muito bonita. A nossa igreja tem muitos símbolos. Oi, Tatiana. Oi, Irani. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A nossa igreja é muito bonita, completa de símbolos. E símbolo não é só uma coisinha que representa, mas o termo símbolo expressa muita coisa. Dentre elas, expressa ligação, né? O símbolo ele representa algo que ele está expressando. Ou seja, ele apresenta concretamente ou visualmente, visivelmente, né, uma realidade que está para além dessa nossa realidade material, com um pensamento ou até mesmo algo transcendente, algo espiritual. E nós temos o símbolo da nossa fé, que é a cruz, né, com a qual nós traçamos o nosso corpo pedindo uma bênção de Deus. E muitas vezes nós fazemos de maneira muito rápida, sem entender o que significa. Então eu gostaria de passar para vocês aqui, para iniciarmos essa nossa live, o sentido, porque eu sempre começo com o sinal da cruz e o faço de maneira bem solene, bem tranquila. Por quê? A cruz, meus irmãos, como nós vamos ver quando nós formos falar sobre o tratado sobre Cristo, né? Cristologia, tinha fugido da mente, desculpa, a Cristologia, a cruz é sinal de nossa salvação. Por quê? Porque nela, Cristo provou que nos ama, entregou-se por amor, foi obediente ao Pai. Nessa obediência, Ele nos resgatou, nos salvou, possibilitou a nós a comunhão novamente com Deus, possibilitou-nos a salvação, o céu. Então a cruz foi a maior expressão de amor de Deus para com o mundo. Então quando olharmos para a cruz, devemos transcender
aquele objeto de dor, aquele objeto de sofrimento. É um objeto muito ambíguo, um objeto que tem um duplo sentido. Ao mesmo tempo que ele é um objeto de tortura, a cruz, que lá antigamente, na época de Cristo, era utilizado para punir, ferir, machucar e matar, em Cristo ganha um novo significado, torna-se símbolo da vida, sinal da salvação. Cristo ressignifica esse objeto de dor. Assim como também na nossa vida, tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que nos traz dor, em Deus pode ser ressignificado, pode ser sinal de esperança, de vida e de novidade, porque tudo aquilo que vai cede lugar a um novo que pode chegar. Tudo aquilo que perdemos pode abrir espaço para aquilo que vamos ganhar. Então, em Deus, todas as coisas ganham um novo significado, um novo sentido. As histórias sofridas, doloridas, podem trazer muitos ensinamentos que nos ensinam a caminhar cada vez mais firmes nesse mundo. Então, de tudo, Deus tira algo bom. Em Deus, nossa história pode ser ressignificada e deve ser ressignificada, porque senão, um passado mal resolvido, mal ressignificado, torna-se fantasma no presente e vai nos assombrar eternamente no futuro, impedindo que nós o construímos de maneira feliz. Então a cruz foi ressignificada. Um objeto de dor, de sofrimento, torna-se um objeto de amor. Cristo não veio no mundo para morrer. Cristo veio no mundo para anunciar o amor, mostrar-nos quem é Deus, revelar o amor, a misericórdia e a justiça de Deus ao mundo. A cruz, sua morte, foi consequência da escolha daqueles que não aderiram à mensagem, que não acolheram a mensagem. Uma escolha livre, fracasso da liberdade deles e que também atingiu por conta de nossos pecados, porque Cristo também se entregou tendo em vista a nossa salvação. Não estávamos lá, mas foi em vista da salvação da humanidade como um todo, e aí nós entramos juntos, né? E a cruz, então, foi consequência dos atos daqueles que não assumiram, não aderiram e não acolheram a mensagem que Cristo trazia, exatamente porque ia contra os poderosos, né, os influentes daquele tempo. Não aceitaram. Não seria diferente nos dias de hoje. Então ele foi levado à cruz, mas ele não desobedeceu o projeto do Pai. Foi fiel, alcançando para nós a salvação, vencendo a morte. Então a cruz é sinal desta salvação, é sinal desse amor, porque por amor ao Pai e a nós ele foi obediente. E o Pai acolheu esse sacrifício por amor a nós para possibilitar a comunhão com ele. Então, quando traçamos o sinal da cruz, nós devemos fazer memória do mistério pascal de Cristo, da nossa salvação. Por isso a cruz é sinal do cristão, da salvação. E ao mesmo tempo, o que ela significa? Por que nós a fazemos desta maneira? Né? Tem dois significados muito bonitos. Tem vários, mas dois que eu acho muito bonitos. O primeiro, o Deus que estava nos céus veio ao mundo, se encarnou, Cristo Jesus. Sua mensagem veio do Oriente para o Ocidente e hoje está no nosso coração. Ou, o Deus que estava nos céus encarnou-se estando no meio de nós. E ele nos tirou das trevas e trouxe-nos para a luz, luz que brilha nos nossos corações. Então, cada vez que fazemos isso, é para entregarmos a nossa vida, o nosso feito, aquele momento, a Deus, a sua bondade, misericórdia e pedindo a sua graça e bênção. Então, vamos pedir, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade e misericórdia, te louvamos e te agradecemos por esta semana que nós estamos encerrando. Agradecemos por todas as graças que o Senhor nos concedeu ao longo desta semana, em especial no dia de hoje, mesmo quando nós não fomos tão merecedores assim, mas sabemos de cada um de nós. E pedimos humildemente, Virgem Santíssima, que o Senhor derrame sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre os nossos corações, o Teu Divino Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, nos conforte e nos conduza nesse momento de reflexão, para que assim possamos mergulhar no mistério do Teu amor a nós revelado. Espírito Santo de Deus, vinde a nós e iluminai-nos. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Amém. Meus queridos, vamos lá. Então nós iniciamos na live passada,
o tratado sobre escatologia. E vimos o que significa escatologia. O termo escatologia, como nós vimos, né, vem de duas palavras gregas. Logia, que é exatamente discurso, fala, estudo, e escatom, ou escatós, ou escatá, como nós vimos. Que quer dizer aquilo que está no extremo que se apresenta, ou seja, as realidades últimas que a nós é mostrado. E esse termo escatologia, alguns teólogos não gostam muito, né? Apesar do termo escatologia ser exatamente essa reflexão sobre as coisas eternas que se conjugam com as coisas deste mundo, uma reflexão, um discurso a respeito das coisas últimas, né? Ou, como nós poderíamos dizer, da plenitude, a plenificação de todas as coisas, ou o absoluto futuro de todas as coisas, alguns estudiosos, teólogos, não gostam muito desse termo, apesar de ser utilizado e não ter outro, né? Por que eles não gostam? Exatamente porque estudo requer discurso, e nós discursamos sobre uma doutrina. Só que essa doutrina é ensinamento. E eles questionam porque assim, como nós vamos falar das coisas últimas se não vivemos? Porque a doutrina diz uma verdade de fé, né? Algo que é apresentado, nós não estamos lá, nós não vivemos ainda esse momento na nossa vida. Como vamos discursar? Exatamente pela fé, pelo dado que nos é revelado, pela fé que nos é apresentada, que vem sendo transmitida pela Santa Igreja. Então nós temos como base a fé, que se fundamenta na tradição, que se fundamenta na Escritura e naquilo que o magistério interpreta e nos ensina, as nossas fontes de revelação. Então a base é a fé. Só que, por que nós podemos utilizar o termo escatologia também? Porque nós não estamos querendo viver um futurismo, no sentido de prever o futuro, de dizer como é, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o juízo particular e universal. A escatologia e a teologia não estão interessadas em dizer o que é. Está preocupada com o sentido da coisa, o sentido de tudo que nos acontecerá, o sentido o porquê destas coisas. Então, por isso que nós podemos refletir e meditar, pensar sobre. Até porque a mensagem que nós recebemos é uma mensagem de esperança. Não futurista, mas de esperança. Oi, Wellington. Seja bem-vindo, meu amigo. O Wellington aí tá fiel. Ele já me acompanhou lá no outro grupo, lá da Catequese São Pedro. Agora está aqui com a gente, aqui no grupo da nossa Catequese em Ação. Um grande amigo. Seja bem-vindo. Wellington, daqui a pouco, terminando esta live, eu respondo para você a pergunta que você me mandou. Que, aliás, são duas, né? Uma pessoal e a outra lá do grupo da Catequese. Logo mais eu te dou um retorno, tá bom? Então nós nos embasamos numa mensagem de fé, no dado revelado. E esta mensagem, ela tem um conteúdo, que é o próprio Cristo, que vem anunciar o reino de Deus. O reino de Deus. E é muito bonito nós pensarmos no reino de Deus. Só que se nós formos ver o que é o reino de Deus, fôssemos defini-lo, não podemos dizer o que é em palavras simples, com apenas algo, né, um conceito. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, se nós pegarmos a Escritura, quando Cristo fala dele, Cristo usa muitas parábolas. Cristo usa muitos símbolos, né, muitas alegorias para expressar o que é o reino de Deus e sua presença no nosso meio. Então, na verdade, mais falar do que é o reino, nós podemos falar do que ele causa, o que ele nos traz, através da mensagem do próprio Cristo. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é verdade, o reino de Deus é misericórdia, o reino de Deus é a caridade. O reino de Deus se instaura quando esses princípios começam a ser vividos. E foi isso que o Cristo fez, anunciou e instaurou aqui esse reino. Começou a anunciar. Quando nós vivemos a paz, a justiça, o amor, a fraternidade, é a presença deste reino. E ele compara esse reino com uma sementinha, que nesse mundo parece pequena, parece insignificante, mas que é algo
tremendo, estrondoso. Oi, Zamara, boa noite. Deixa eu ver o que você falou. Boa noite, minha amiga. Deus te abençoe, Stefane, tudo bem? Então, o reino de Deus, quando nós formos falar sobre escatologia, nós vamos entender melhor. Então, o reino de Deus é esta presença de Deus que instaura todos esses princípios e valores. Então, quando nós vivemos e anunciamos essas verdades, nós estamos anunciando e vivendo este reino e fazendo com que ele aconteça nesse mundo, daquilo que ele nos traz e não exatamente daquilo que é. Porque lembra, nós não estamos preocupados com o que é, mas com o sentido e o porquê e aquilo que ele nos traz. Tá bom? Só que esse reino de Deus, esse reino, o que ele seria? Muitas explicações já foram dadas. Só que alguns teólogos convergem para a ideia de que Cristo é sinal deste reino de Deus. É o que nós chamamos de Autobasileia Su. Ou seja, Cristo é sinal visível da presença do reino de Deus acontecendo no mundo. E então, quando o cristão vive aquilo que Cristo pede, os preceitos e ensinamentos do Cristo, o reino de Deus acontece. O reino de Deus se faz presente, passa a ser construído. Mas o reino de Deus... Boa noite, Júlio. Boa noite, de novo. Você estava comigo lá no outro grupo, né? Seja bem-vindo. Então, o reino de Deus é essa presença. Cristo é a manifestação desse reino, poderíamos dizer assim. Vamos entender depois. Oi, Andréa Sampaio, minha amiga, chegou. Deus abençoe. Então, Cristo é a presença. E esse reino, ele começa aqui, como algo pequeno, né? Em gestos pequenos, em palavras pequenas ou grandes. Mas ele alcança a sua plenitude no fim dos tempos. Ele vai alcançar a sua concretização última no fim dos tempos. Lembra da escatologia? As realidades últimas, no juízo universal, o reino de Deus vai alcançar a sua plenitude. Só que ele já acontece aqui. Ele já se faz presente aqui. É o já e o ainda não. Já porque ele já está presente, já está acontecendo, sendo construído. Mas o ainda não porque a sua plenitude acontecerá na glória, no fim dos tempos. Ou seja, quando tudo estiver consumado e planificado em Deus. Só que, enquanto estamos nesse mundo, ele está sendo construído. Aí nós temos que entender os tempos da salvação, no sentido de que havia o mistério, o anúncio, a revelação, depois nós temos o evento Jesus Cristo e agora nós temos o sacramento. Mistério, anunciado no Antigo Testamento. Evento, o Cristo Jesus que se encarna, ele é o evento, ou seja, a promessa que se cumpre. E depois, o sacramento, ou seja, o sinal dele no mundo, que continua, perpetua a presença dele pela ação e graça do Espírito Santo por meio da Santa Igreja e da ação de todos os cristãos. Por isso que a Igreja é como o sacramento universal de salvação, como diz o Concílio Vaticano II. E aí nós temos aí a Sagrada Escritura, né? O Antigo Testamento, esse mistério revelado, a promessa. Os 4 evangelhos, o evento. E lá dos apóstolos para frente, a ação da Igreja, que é o sacramento. O termo sacramento, nós vamos ver quando nós formos estudar sobre a teologia dos sacramentos, expressa exatamente um sinal sagrado, um sinal visível da graça invisível. E expressa, quando nós referimos a sacramentos, exatamente o sinal da presença. Porque a palavra sacramento deriva também da mesma raiz de mistério. Né? Mistério. Porque Deus é mistério, mas não misterioso, mas ele se revela, ele se mostra. Então o sacramento é essa presença de Deus. Né? Então, quando falamos de sacramento, é a presença de Deus que se faz junto de seu povo. Então, a igreja é essa presença, e sacramentos também manifestam essa presença. No caso aqui, os 7 sacramentos também expressam esta presença. Então, com a ascensão de Cristo aos céus, começa-se então a economia sacramental. Ou seja, é um tempo entre a ascensão e a parousia, a segunda vinda do Cristo. A manifestação de Jesus, a parousia, que é exatamente quando acontecerá o juízo universal. Então, esse tempo entre a ascensão do Cristo e a sua manifestação no fim dos tempos, a sua parousia, é o que nós chamamos de tempo da economia sacramental, em que a igreja caminha já vivenciando o mistério da salvação, experimentando as graças,
mas ainda continua caminhando para o 7º dia. Lembra lá de Gênesis 1? Para a perfeição, para a plenitude. Então, há um fim dos tempos? Sim. Não acredito em teólogos que dizem que não. Então, haverá um momento em que acontecerá a plenitude de todas as coisas. E estamos, então, como igreja, nessa economia sacramental. Sacramento no sentido exatamente da presença do Cristo no mundo, por meio dos sacramentos, por meio do anúncio, por meio dos cristãos, em que a salvação continua acontecendo, em que a salvação ela continua alcançando os corações. O anúncio continua sendo feito por meio da igreja, que foi encarregada de dar continuidade à missão salvífica do Filho no mundo. Então, a igreja, é muito bonito, uma expressão que diz que a igreja é continuadora da encarnação do Verbo no mundo até a sua parousia. Que cada vez que um fiel vive o que Cristo quer, o Verbo se faz carne na vida deste fiel. Então, ele se torna o sinal de Cristo no mundo, como a igreja é, pela graça do Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos nesse tempo, até a plenitude de todas as coisas. E essa plenitude, gente, de todas as coisas, é muito bonito porque quando acontecer a parousia, que é a manifestação última de Cristo, as coisas alcançarão a plenitude. A obra será plenamente restaurada, né? E aí aqui a gente vê a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Porque o judaísmo também tem lá seu discurso escatológico, tem lá a espera da vinda do Messias. Então eles ainda aguardam a primeira vinda do Messias, que vai salvar, que também expressa uma manifestação da ação, intervenção direta de Deus em favor do povo eleito. Nós cristãos já acreditamos que o Messias já veio, que é o Cristo Jesus, e que agora ele retornará em toda a sua glória, para concluir definitivamente a obra da salvação e da redenção, e colocar a cabo todas as coisas que por ele foram feitas. Então essa parousia, essa manifestação última. Mas a gente tem que entender o que é parousia, né? Parousia também é um termo grego. Parousia era quando o imperador, o rei, ele ia visitar, né, o reino que pertencia a ele. E aí tinha aquela festa, todos preparavam e tudo mais. Então é a vinda do nosso Deus. Só que vinda, mas como assim? Jesus não falou, eis que estarei convosco até a consumação de todas as coisas? Como que ele pode vir se ele está? Então ele mentiu? Não. Ele está, se faz presente pela ação do Espírito Santo, por meio dos sacramentos, por meio da vida dos fiéis, por meio da palavra do Evangelho, quando bem vivida. Deus, Cristo, ele é o Emmanuel, Deus conosco. Então a parousia, mais do que uma vinda, uma segunda vinda, nós podemos dizer que é a manifestação daquele que já está. Jesus se manifestará definitivamente. Por isso que chama de vinda. Mas é a manifestação última daquele que está conosco, em espírito e verdade, né? Então, nessa parousia, levará a cabo todas as coisas. O juízo universal acontecerá. Depois nós vamos entender esse juízo universal. E nesse tempo que nós estamos aqui vendo a economia da salvação, nós estamos na nossa história. E a história, gente, não pode ser descartada, como eu falei da outra vez. A história é o carro-chefe. É exatamente o pano de fundo em que tudo acontece, né? Porque as nossas escolhas são feitas aqui. São feitas aqui. Como eu falei, com suas alegrias, tristezas, com todos os seus contrários. Alegrias, vitórias, derrotas. É tudo vivido aqui, na história. Por que é tudo vivido aqui? Vamos pegar lá para os judeus. Aliás, vamos pegar para nós mesmos. Nós que devemos escolher entre Deus ou um projeto contrário ao de Deus. Então, o tempo é aqui. O Cronos é aqui. É aqui o tempo da escolha. É aqui o tempo de construir o que lá viveremos. É aqui o tempo de prepararmos a mesa na qual nós iremos nos banquetear lá na eternidade. É aqui que é o momento de escolher entre céu e entre inferno. Diego, entre o inferno, eu que escolho, é você quem escolhe. Através das suas atitudes, através das suas escolhas, por meio da sua liberdade. Então, aqui que é construído o além.
Aqui que começa a ser construído a casa em que nós vamos habitar eternamente. É aqui, por meio das nossas escolhas, por meio das nossas atitudes. Na eternidade, nós não seremos nada além do que aqui nós fomos. Por quê? Nós somos seres de consciência. E Deus, em seu amor, Deus, em sua liberdade, Ele nos dotou de consciência e de liberdade. Então, nós devemos escolher. E no fundo, nós sabemos o que nós queremos. E no fundo, nós sabemos o que é melhor em nossas escolhas. Porque a voz do Espírito Santo de Deus, quando nós temos uma intimidade com Deus, ela ecoa no nosso coração, nos apontando o que devemos ou não escolher. Logicamente, nossas escolhas estão, a nossa liberdade está fragilizada por conta lá do pecado original que foi apagado. Mesmo assim, deixou essa sequela de fragilidade nas nossas escolhas. Como diz Paulo, às vezes não cometo o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Só que nisso, nós temos que escolher o que vamos fazer. Se vamos optar por aquilo que é bom, por aquilo que é belo, por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiro, ou se vamos falsear as nossas realidades, escolhendo a partir de nossas vaidades, de nossas ambições, de nossos egoísmos, de nossos rancores e tudo mais que se contrapõe à vontade do nosso Deus. É difícil superar o nosso lado humano? É, por isso devemos contar com a graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não seremos capazes. Por isso é necessário buscarmos em sacramentos a graça santificante que nos fortalece para escolhermos o projeto de Deus e ao mesmo tempo irmos nos policiando e vivendo o caminho da espiritualidade para buscarmos a santidade a cada dia, a cada passo, superando as nossas limitações, almejando o céu. Porque afinal de contas, nós estamos nessa jornada para alcançar o céu. Somos passageiros aqui, como nós vimos na outra live, mas não devemos deixar de viver a vida. Se errarmos, temos que buscar corrigir para voltarmos à comunhão com Deus, porque o céu é a comunhão plena com Deus, só que ela deve ser vivida e escolhida desde o agora. Depois, não há mais tempo de escolha. Depois da morte não tem tempo de escolha. Podemos escolher até o nosso último suspiro, mas depois de atravessarmos a porta da morte, que como eu falei, ela ganha um novo sentido em Cristo Jesus, não mais aquela morte punitiva, mas aquela morte que potencializa o que somos, nos lança para a eternidade, porque foi ressignificado em Cristo, que Cristo venceu o lado negativo da morte. Então, a morte agora ganha esse novo sentido. Ele eleva o nosso ser àquilo que ele é de fato. Nos eleva à nossa definitividade última, né? Então, aqui, enquanto estamos nesse palco, podemos mudar a nossa história da eternidade. Depois, lá não há mais tempo de escolhas. Aqui é o tempo de louvar, aqui é o tempo de adorar, aqui é o tempo de escolher, para lá vivermos o que aqui fizemos. Se não escolhermos aqui e não vivermos aqui, lá também não. Por isso que nós definimos a escatologia como reflexão das coisas últimas, das coisas eternas que se conjugam com as coisas deste mundo, com as realidades desse mundo, com as escolhas feitas neste mundo. E aí a gente vai lá para os judeus, por exemplo. Para os judeus, a vida ela tinha que ser vivida bem aqui, né? E aqui era só o tempo de estar com Deus. Quando acontecia a morte, a pessoa, o espírito da pessoa, sem arruar, né, a pessoa deixava de ser a nefesh, sem arruar, a pessoa ela caía numa neblina, numa sombra, que ia viver lá no Sheol, que era o lugar das almas. Então não tinha aquela ideia de céu e inferno ou purgatório como nós temos hoje, né? Lá eles tinham a ideia de Sheol, que é exatamente um lugar onde as almas iriam. E ali não tinha mais possibilidade de ter intimidade com Deus. Então aqui era o lugar de experienciar e estar com Deus. Por isso que nós temos um salmo que reza isso. O Salmo 6 diz assim: Javé, em tua ira não me repreendas, e em teu furor não me castigues. Javé, tem piedade de mim, que estou desfalecendo. Javé, cura-me, pois meus ossos sentem medo. Minha alma anda tão perturbada, e tu, Javé, até quando? Volta, Javé, liberta minha alma. Liberta-me por tua fidelidade. Ninguém
na morte pode lembrar-se de ti. Na habitação dos mortos, quem poderá louvar-te? Olha só que forte, né? Ninguém na morte pode lembrar-se de ti. Na habitação dos mortos, quem poderá louvar-vos? E tem um outro salmo, que é o salmo... Não é esse? Acho que é o 115. 115, diz assim: os céus pertencem a Javé, mas a terra ele a deu para os filhos de Adão. Os mortos não podem louvar a Javé, nem aqueles que descem ao silêncio. Quanto a nós, nós bendizemos a Javé, desde agora e para sempre. Aleluia. Então, aqui mostra exatamente aquela limitação de ideia que eles tinham, de conhecimento, né? De que a alma, eles pensavam que a alma descia para o Sheol e ali não tinha mais possibilidade. Só que se conjuga com aquilo que cremos, porque ao mesmo tempo a gente sabe que o céu foi aberto depois da vitória de Cristo sobre a morte na cruz, né? Então, aqui, se nós pararmos para pensar, a gente vai ver que tem essa limitação, como se Deus fosse limitado, como se ali, depois da morte, Deus não pudesse chegar, não tivesse autoridade e poder sobre a morte. Só que hoje, para nós cristãos, nós sabemos que não é assim. Então, vai muito, não é que Deus não tem poder. Hoje, na nossa concepção, nós entendemos o quê? Deus tem poder e autoridade para fazer o que Ele quiser. O que Ele não pode é ferir a nossa liberdade. Boa noite, Renata. Tudo bem? Então, as nossas escolhas seguem nesse mundo. Depois dele, Deus não vai ferir a nossa liberdade. Se aqui nós escolhermos estar com Ele, lá estaremos porque Ele vai respeitar a nossa liberdade. Se aqui nós optamos em não estarmos com Ele, lá também Ele vai respeitar esta nossa liberdade que foi vivenciada desde aqui. Então o céu e o inferno não são realidades em que Deus castiga ou Deus vai recompensar, mas são realidades escolhidas por nós, construídas por nós, desde esta realidade. Então é aqui, enquanto caminhamos aqui, que nós devemos optar por Deus. Por isso que, como cristãos que acreditamos exatamente na graça de Deus, na existência desse Deus, devemos viver esse Deus aqui, desde aqui. E aí nós vivemos a partir do quê? Da fé que nos é revelada, do anúncio feito pelo Cristo, das verdades que chegam até nós por meio dos ensinamentos da igreja. Então nós temos a fé. E é a fé que nos coloca nesse caminho. São Paulo vai falar de 3 virtudes. 3 virtudes teologais. Essas 3 virtudes nós sabemos quais são, sabemos? Fé, esperança e caridade. Por que são virtudes teologais? Porque são virtudes no sentido de vivência, de prática, né, em que conduz as nossas ações, de escolhas que fizemos também. E teologal diz exatamente dessa experiência com o sagrado, experiência com Deus. Então a experiência que eu tenho com Deus me leva a viver a esperança e me leva a viver a caridade. São Paulo, apóstolo, que foi o primeiro a teologizar a fé, ele vai dizer assim. Deixa eu pegar. Aqui. Pois agora, capítulo 13, versículo 12. Pois agora vemos por um reflexo em espelho, mas depois veremos face a face. Então agora nós vemos como um reflexo. Não temos ali a visão plena, mas face a face. Face a face com quem? Face a face com Deus, a mais pura verdade, a verdade plena. E face a face com quem verdadeiramente somos. Então vamos estar diante de nós mesmos, no sentido de verdade. Vamos ter consciência de tudo, de todas as coisas e de quem somos verdadeiramente. Não vamos ter nem como falsear para a nossa realidade quem somos para nós mesmos. Porque tem gente que é ruim e acha que é bom. Tem gente que está fazendo desgraça na vida dos outros e está achando que está certo. Diante de Deus não vai ter isso não. Porque vamos ter a plena consciência. Por isso que somos seres de consciência. Nós vamos gravando na nossa memória, na nossa alma, tudo aquilo que aqui experimentamos. Aquilo que as pessoas fazem também são gravadas. Mas aquilo que escolhemos e vivemos ainda mais, porque constitui a nossa identidade na eternidade.
Então vamos estar diante da nossa própria consciência. E é por isso que quando a gente fala que ali no Sheol Deus parece que não tinha poder, porque Deus tem poder, lá na eternidade é que Deus não vai ferir essa nossa liberdade. Então, na verdade, é que Ele não pode ferir a nossa liberdade. Não é que Ele não quer, porque Deus não quer o mal. Deus não quer ninguém no inferno. Não é que Ele não quer. Na verdade, é que Ele não pode ferir a nossa liberdade. E não é que Ele não tenha poder para isso. Ele não pode por culpa nossa. Né? Ele não vai ferir a nossa liberdade. E aqui diz assim, continuando, né? Pois agora vemos por reflexo em espelho, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei tal como sou conhecido. E termina. Agora permanecem a fé, ou seja, nesse tempo, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. E a maior delas é o amor. Vocês sabiam? Na eternidade não vai ter fé. Não precisa mais de fé. Porque aquilo que nós queremos sem ver lá, vamos estar vendo. Então não é necessário fé. Nós já seremos e estaremos. Esperança também não. Porque o que esperamos? Já vamos ter alcançado o que aqui nós esperamos. Vai ter o amor. E esse amor também é vivido aqui. Por isso que aqui diz, agora, nesse tempo, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Vou explicar por quê. A fé, ela nos coloca num caminho. Um caminho de seguimento do Cristo. Um caminho de abraçar a verdade que Ele nos traz, que Ele nos apresenta. A verdade da misericórdia, da justiça, do bem. Então, a fé nos coloca nesse caminho. Um caminho cristão, rumo ao céu. E esta fé é exatamente que ilumina as nossas passadas. Porque nós nos embasamos em Cristo Jesus. Na fé em Cristo Jesus. Naquilo que a igreja ensina sobre Jesus. Naquilo que experimentamos Jesus para caminharmos nesse mundo. Só que caminhamos nesse mundo sabendo que a nossa caminhada vai nos levar a algum lugar. A nossa caminhada vai nos remeter, vai nos conduzir a um objetivo, que é o céu. Então nós esperamos isso. Então nós vivemos a esperança. Por que a esperança? A esperança é espera. Nós esperamos em Deus que esta realidade passageira vai passar. Que nós vamos estar nele um dia, vamos viver a felicidade plena um dia, depois dessa jornada nesse mundo. Então, mas não é uma espera estagnada, que me coloca sentado, né? Mas é uma espera. Eu espero em Deus, espero na promessa, porque a mensagem trazida pela revelação traz uma mensagem de esperança, de que essas coisas passam, de que isso tudo passa. É necessário vivê-las, é necessário senti-las, mas elas passam. E me levam a algum lugar, que é o céu ou o inferno, dependendo de como eu passei por essas experiências e das escolhas que eu fiz. Por isso que quando nós pegamos aqui a carta aos Hebreus, deixa eu pegá-la, assim que eu achá-la. Ai, Senhor, eu marco, depois eu perco. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a firme garantia do que se espera. Esperança, esperamos. A prova do que não se vê. Então, vivemos exatamente essa espera do céu, né? E aí nós temos também, vamos pegar agora 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. De fato sabemos que se for desfeita a nossa morada terrestre, esta tenda, temos de Deus um edifício, uma eterna morada nos céus, não feita por mãos humanas. Então, nós estamos aqui nessa tenda. E tenda, gente, quando nós usamos o termo tenda, né, na Sagrada Escritura, remete lá no Antigo Testamento, dos nômades, ou seja, aqueles que estão de passagem. Nós estamos de passagem. Então, quando essa tenda, o corpo, esta vida material, efêmera, passageira,
for desfeita, nós vamos alcançar a plenitude que nós esperamos. Então a esperança é exatamente essa espera por aquilo que nós não vemos agora, mas que temos certeza que alcançaremos em Deus. Tá? Só que essa espera não é uma espera estagnada. É uma espera que me impulsiona. Porque a fé me coloca nessa esperança, mas uma esperança que me impulsiona a construir aqui o que eu quero viver lá. Então vou construir como? Por meio da caridade, por meio do amor. Então por meio da prática da caridade, do amor, eu vou construindo o céu que eu espero e que acredito por meio da fé. Então a fé nos coloca caminho, a esperança nos sustenta e a caridade constrói o céu que eu desejo. Por isso que a escatologia cristã, ela tem como eixo central a esperança. Porque é a esperança que me impulsiona a crer nas coisas últimas, no céu que eu tanto desejo, que a igreja anuncia. Então a mensagem cristã ela é permeada por essa esperança. Por isso que a celebração de Ezequias é a celebração da esperança. Porque ali não é o fim. Porque o cristianismo, ele está na história, ele acontece na história, mas ele não se encerra com a história. Ele me impulsiona a uma realidade eterna, uma realidade que foge completamente a esta no sentido de efêmera, ser passageira e tal, mas é uma realidade eterna. Só que a esperança me faz escolher por meio da caridade, do amor e da justiça, para, por meio em cada escolha, eu ir construindo o céu que eu quero viver. Então, céu e inferno são duas realidades construídas por nós nesta realidade, e não depois. Não é depois que nós vamos escolher, é aqui, por meio da fé, por meio da esperança, construída pela caridade. Então, um cristianismo, uma igreja, uma fé, um fiel, desprovido de fé, desprovido de esperança, e que não vive a caridade com o próximo, a fraternidade, a justiça e o amor, eu pergunto, está fazendo o que dentro da igreja, minha Nossa Senhora da Conceição? Por que diz que é cristão? Se a essência do cristianismo é essa, conduzir-nos ao céu, e só vamos alcançá-lo por meio dessas três práticas, essas três virtudes: fé, esperança e caridade. Tudo bem? Só que é lógico que o nosso Deus, ele olha a nossa história, ele olha o nosso contexto, ele olha a nossa realidade. Só que a nós é pedida a esperança, crer, né? Esperar em Deus. E esta esperança, enquanto nós estivermos nessa tenda, esta morada que vai se desfazer um dia, ela precisa ser bem vivida. Então, o eixo, como eu falei, da escatologia cristã é a esperança. Então, nós não podemos viver a desesperança na nossa vida. Porque a esperança, lembra que eu falei que a esperança me coloca a caminho, me impulsiona a ir? A desesperança, o desesperado, ele está inerte, ele está parado, ele perdeu aquela vitalidade. É um esvaziamento da fé. Então, quando nós perdemos a fé, quando nós deixamos de crer no Deus que servimos, a nossa história, e que nos aguarda e que reserva para nós a felicidade eterna, nós ficamos desesperados. Quem que é uma pessoa desesperada? É aquela que perde a esperança, deixa de ter fé, esvazia-se de fé e deixa de acreditar até em Deus. Então, nós devemos tomar cuidado para que na nossa vida nós não nos desesperemos frente a nenhuma situação, tendo ciência que tudo passa e que Deus é providente e Ele cuida. E em todas as situações devemos viver a fé, a esperança e a caridade, se é o céu que nós almejamos, porque senão é com o inferno que nós vamos nos encontrar. Vamos lá, Wellington, para ver o que você está dizendo. Diego, 12:14 diz assim também: ser cristão, em última instância, é desejar o céu, buscar a santidade, e para isso, desprender-se de todas as satisfações da terra. Vamos lá. Aspirando às celestes. Deus fez tudo nesta vida precário, passageiro, transitório, para que não nos acostumemos a viver na terra, como se aqui fosse o céu. É isso aí, meu caro. É isso daí. Então aqui tudo é passageiro, nós não podemos nos pegar. Qual que é o pecado do cristão aqui? É viver essa realidade como se ela fosse a última.
Porque aí ele deixa de querer viver o céu. Ele deixa de querer almejar o céu. E aí ele passa a se pautar na sua vaidade, no seu egoísmo, na sua prepotência. Entende? E aí ele deixa de viver as virtudes. E as virtudes da igreja, que a igreja ensina. E passa a viver os vícios. Vício da gula, da ganância, da avareza, da vaidade, da ira. Então ele vai se entregando às realidades deste mundo, porque ele perde a perspectiva do céu. E todos nós devemos ter em nossa mente essa perspectiva de céu, desejar o céu, saber que ali é o nosso objetivo, independente das realidades desse mundo. Se aqui eu tiver que perder para ganhar o céu, vamos perder. O cristão, muitas vezes, ganha perdendo e também perde ganhando nesse mundo. Então, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes o cristão, para ganhar o céu, perde aqui nesse mundo. Só que essa perda não se compara ao que ele vai ganhar. Não se compara ao céu. Não se compara à felicidade eterna. Lembrem-se daquela passagem de Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha. Olha que legal, cadê? Mateus, capítulo 5, Sermão da Montanha. O versículo 4 diz assim: Felizes os que choram, porque serão consolados. Então, por mais que nós choremos aqui, nós já somos felizes. Olha só que isso é escatologia, isso é esperança. Eu já sou feliz aqui, mesmo chorando, porque a minha fé me remete a uma realidade que está para além dessa. Então, se eu fui lesado, se alguém bateu na minha cara, se alguém fez eu perder, eu não tenho que revidar, não tenho que me irar. Né? Se eu perdi as coisas nesse mundo, tendo em vista a justiça e o direito, se eu perdi dinheiro, se eu perdi carro, eu tenho que entender que tudo isso passa. Eu posso ganhar outras coisas aqui. Agora, o céu, se eu perder, eu não posso mais. Entenderam? Se eu perder o céu lá, eu não tenho mais oportunidade. As coisas daqui eu perco, ganho de novo, conquisto. Se alguém me magoou, vou dar o perdão a ele. Né? Vou deixar meu orgulho de lado. Às vezes eu perco, eu acho que eu estou perdendo, porque não, meu orgulho está ferido, que não sei o quê. Mas, meus irmãos, pare e pensa para vocês verem. Vejam. Quando alguém nos faz alguma coisa que nos fere, dói, machuca, muitas vezes a gente quer que Deus castigue. Às vezes a gente confunde justiça com vingança. Às vezes a gente quer vingança, a gente não quer justiça. Temos que tomar cuidado com isso. A justiça cabe a Deus. Tá? Devemos sim, não, a gente não pode ser bobo dos outros não é isso que eu estou dizendo. A gente não tem sangue de barata. A gente tem que valorizar a nossa vida. Devemos zelar pela nossa dignidade. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, por exemplo, se alguém nos fez alguma coisa, o perdão é norma do cristão. Às vezes, quando a gente pensa, eu não vou perdoar não porque eu tenho meu orgulho ferido. Né? E quem disse? Imagina só, se essa pessoa se arrepende do que fez para você e pelo arrependimento ganha o céu. Porque Deus não precisa do seu perdão para perdoar a pessoa. Precisa do arrependimento dela. Mas você precisa desse perdão dado à pessoa para alcançar o céu. Então, às vezes a gente acha que está perdendo, mas nós estamos ganhando. Quando Cristo fala assim, se te baterem na direita, ofereça à esquerda. Que isso? Capaz, eu vou lá, né? Não. Mas isso não é que Jesus quer que você seja passivo diante das agressões. Mas, na verdade, Ele quer que você tenha uma atitude diferente daquelas que são esperadas. E o mundo quer que você fique preso a essas realidades. Os projetos contrários ao de Deus, se vocês forem ver, estão todos ligados a esta realidade. Assumem na nossa vida um lugar que pertence unicamente a Deus. E aí, quando tiram Deus do lugar dele e assumem, quando encerra essa realidade, e aí, como é que fica? Lá ao céu. Né? Então, aqui é esse tempo de buscar a santidade, como você colocou aí. Desprender-nos dessas realidades. Precisamos delas para viver, de fato. Mas todas são passageiras, todas são transitórias, as coisas mudam, as coisas passam. E seremos apenas um dia memórias nesse mundo como tudo é. Se é que depois de algum tempo alguém vai lembrar da gente. Mas Deus nunca vai nos esquecer, porque estaremos nele na eternidade. Então, aqui sim podemos perder tudo. Lá não podemos perder nada. Então devemos nos policiar. E aí às vezes a gente escuta assim, quando a gente fala da morte, é uma banalização da morte. Não sei se vocês pararam para ver. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. A morte, ela vira tanto algo banal,
As pessoas falam dela como se ela não fosse nada, quando na verdade ela tem o seu lado trágico, ela tem a sua dimensão ético-social, ela tem a sua dimensão antropológica, ela tem a sua dimensão espiritual, é algo que dói, é algo que machuca, então ninguém pode dizer pra você que você não pode chorar a morte de alguém, mesmo depois de 20 anos ela ter morrido. Pode sim, porque é você quem tá sentindo, a dor dói em quem sente, não é? Se eu bater meu dedinho aqui na mesa, vocês não vão chorar, eu vou abrir a boca, até porque eu sou muito dolorido. Mas eu tô chorando porque tá doendo em mim. É a minha alma quem está sentindo. Então eu não posso banalizar o sofrimento alheio, diminuir. Tenho que viver, tenho que sentir. Só que ao mesmo tempo eu não posso tornar a morte um espetáculo. A morte hoje está virando um espetáculo. Midiático até. Não sei se vocês viram, a pessoa sofre um acidente e está lá todo mundo tirando foto, filmando e colocando. Gente, aquilo ali é você ferir a dignidade do corpo, é você ferir a dignidade da matéria que também foi elevada pela graça de Deus. Que Cristo encarnou. A matéria também tem sua dignidade. A dimensão corpórea, como nós vamos ver na próxima live, também tem a sua dignidade. E a morte vira um espetáculo mostrado para todo mundo. E todo mundo quer ver. Todo mundo quer saber. Por exemplo, o rapaz que morreu nos Estados Unidos, não é que a gente tem que aceitar isso não, tá, gente? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que muitas vezes nós fazemos a morte do outro um show, mas nós não vivemos diferente. Nós não fazemos nada para defendê-la. Tá? Então, só que as pessoas deixam de pensar na morte, na própria morte. E nós, como cristãos, devemos pensar nela. Não devemos desejá-la. Não é isso. Tá? Não devemos desejar a morte. Desejar a morte é sinal de desesperança. É sinal que tem algum probleminha. É sinal que alguma coisa está te pesando. E se algum de vocês algum dia já pensou nisso, em desejá-la, por favor, busquem ajuda. Porque é sinal que você não está bem consigo mesmo. Depois nós vamos falar do suicídio, quando nós vamos entrar nas questões do juízo. Tá? Mas a morte ela não pode ser desejada, mas devemos ter consciência dela. Devemos pensar nela. Uma hora ela vai bater na nossa porta. E por mais que a gente, como eu falei, tentemos expulsá-la pela porta da frente, ela entra pela porta dos fundos. Devemos pensar na morte, ela vai chegar. Uma hora ela vai chegar. E ela não avisa. Ela acontece. Simplesmente acontece. Para o outro e para mim. E não sabemos a hora. Ninguém sabe o momento. E quando ela chegar, não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo de amar, não vai dar mais tempo de perdoar, não vai dar mais tempo de correr atrás dos sonhos e projetos, não vai dar mais tempo de viver essa vida que é um dom de Deus. Devemos almejar a eternidade, mas devemos ter consciência que enquanto estamos aqui temos esta vida para viver. E devemos vivê-la bem vivida, porque não sabemos quanto tempo ela vai durar. Quanto tempo o outro vai estar conosco? Quanto tempo nós vamos estar com o outro? Quanto tempo vamos estar em determinado lugar? Como falei, tudo passa, tudo é passageiro, transitório. Mas devemos pensar que uma hora ela chega. E ela chega de repente. Então, devemos viver preparados para a morte, pensando que ela vai acontecer, escolhendo a cada instante a Deus. E escolher a Deus é amar, é perdoar, é ser misericordioso, promover a justiça, promover a verdade, brigar pelo direito, por aquilo que é certo. Isso é viver a vida e construir o céu. E se a morte chegar, seja bem-vinda. Não é assim que São Francisco dizia? A minha irmã morte. Não é assim que São Paulo falava? Viver para mim é ganho. Morrer para mim... Não. Como que é? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Por que é ganho? Porque com a morte me será dado o maior de todos os prêmios, o céu. Lembram das palavras do evangelista? Buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então aqui ele cuida de nós para vivermos nele na eternidade. Isamaro, vamos ver o que você está falando? Tem que vencer o amor, porque Deus é amor, sempre. Ter esse olhar de Deus de amor. Bem difícil, mas não impossível. Não é impossível. Não é impossível quando nós buscamos a graça do próprio Deus. Lembra da expressão do apóstolo? Quando sou fraco, é que sou forte. Como dizia minha avó, a única coisa certa é a morte. A vida também é certa, né? A vida também é uma certeza. E devemos viver essa certeza, vivê-la de forma intensa.
mas a morte também, ela é certa. Duas coisas certas na vida, né? A vida e a morte. E ela rezava para ter uma boa morte. Eu achava um absurdo, mas hoje entendo. Que bom que você entende. Tem uma ejaculatória. Uma jaculatória? Acho que é assim que fala, jaculatória. Ah, não sei. Acho que vocês sabem. Uma oração que pede a intercessão de São José, porque São José teve a presença de Jesus e de Maria do lado dele na hora da morte dele, né? Diz assim: valei-nos São José e dai-nos uma boa e santa morte. São José, rogai por nós e dai-nos uma boa e santa morte. Então, uma boa morte, uma santa morte é uma morte em Deus, não desejada, mas esperada de forma consciente, né? Então, meus queridos, para nós encerrarmos a live de hoje, fique aqui. Vamos caminhar na fé em Deus, impulsionados pela esperança por aquilo que nós almejamos e que nos é reservado. Porque o céu nos é reservado. Deus nos quer no céu. Mas vamos por meio da caridade. E a caridade é vivida com o irmão. Não adianta eu querer viver o amor com Deus se eu não vivo com o irmão. A experiência de Deus passa pelo irmão. Não é também o que o apóstolo fala? É mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo. Então, vamos viver a caridade para construirmos o céu aqui. E sermos caridosos é praticarmos a justiça, buscarmos a verdade, a misericórdia e a fraternidade para com aqueles que são andarilhos conosco. Então, o irmão é uma peça muito importante no nosso céu, porque ele torna-se ponte para o céu. E tem uma expressão que eu gostaria de deixar para vocês hoje, e até convido vocês a colocar nas redes sociais, porque as redes sociais também estão permeadas por coisas tão ruins. Vamos colocar coisas boas. Vamos colocar assim: o bem que fazemos em vida ecoa pela eternidade e torna-se ponte para o céu. Então, vivamos bem esta vida. Busquemos sermos felizes. Conquistarmos coisas neste mundo para o nosso bem-estar, mas ao mesmo tempo não nos apegando a elas, porque sabemos que o que nos é reservado é o céu. Só para terminarmos, deixa eu ver o que vocês estão falando. Como dizia Padre Léo, temos que ser amigos da morte, verdade. Falando da morte, tinha muito medo mesmo, mas nestes 2 anos últimos entendi que é muito simples. Dói, mas é simples e faz parte da vida. Amém. É isso aí. Não temos que ter medo da morte. Não temos que desejá-la, mas não medo. Ela vai vir. Ou nos reconciliamos com ela, ou ela vai vir do mesmo jeito. Vai vir do mesmo jeito. Tá? Para nós e para quem amamos. A ideia é ressignificar em Cristo. Porque aí tudo ganha sentido e fica muito bonito de ser vivido. Tudo bem? Então lembremos dos nossos falecidos, dos nossos entes queridos. Vamos rezar por eles. E aqui nesta vida pedir a graça de Deus para construirmos o céu, tão almejado por nós e preparado por Deus para cada um. Não se desespere em nada. Confie em Deus. Se apegue nele. Ele basta. Ele basta. Fiquem com Deus, meus irmãos. Nossa próxima live será amanhã, tá bom? Às 8h30. Deus abençoe e os guarde. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, espero que vocês estejam gostando e entendendo. Qualquer dúvida, por favor, me falem, que eu ficarei feliz em esclarecer. Tá bom? E qualquer coisa também que vocês estejam gostando, podem falar. Na próxima live nós vamos falar do que acontece depois da morte. O que morre em nós? E o que é a alma, afinal de contas? Tá bom? Deus abençoe, que Nossa Senhora interceda por cada um de vocês. Tava com saudade, viu, gente?